Antônio, acho que ele deve estar me ouvindo, Antônio Lisboa, que é secretário de Relações Internacionais da CUT, a Central Única de Trabalhadores. Olá, tudo bem, Antônio? Você me ouve agora? Sim, agora eu te ouço, Thalita. Prazer estar aqui. Podemos Prazer é começar. nosso em recebê-lo. Antônio, te ouço também super bem agora. Vamos lá, eu já dei aqui o perfil dos trabalhadores por aplicativo, 68% negros, têm até 30 anos, ganham em média R$ 1.000. Trago os detalhes para a gente dessa pesquisa, o que é de mais importante, inclusive, que você acha que esse levantamento aponta em termos de pensar trabalhadores por aplicativos. Conta para a gente. Bom, eu acho que dois dados importantes você já mencionou. É, é, um, é uma categoria profissional, vamos chamar assim, jovem, a grande maioria com 30 anos ou menos, uma categoria profissional formada majoritariamente por negros ou pardos, e que tem uma jornada de trabalho muito grande. Nós levantamos questões, por exemplo, pessoas que trabalham 450 horas por semana, pessoas que trabalham 16, 18 horas por semana, de segunda a domingo. Isso, obviamente, traz no seu resultado a prova de que aquele discurso de que eles querem trabalho flexível, pensam em trabalho flexível, que isso seria um motivo deles gostarem do trabalho, é mentira, porque quem trabalha 18 horas por dia, de segunda a domingo, 400 horas por semana, é uma coisa inadmissível, obviamente que não tem trabalho flexível. Isso para conseguir uma renda absolutamente pequena. Eu acho que esse é um dado muito importante e que você já citou. Um outro elemento também muito importante é que quebra aquela ideia de que muitos, a própria imprensa às vezes divulga, e muitos, até mesmo de nós, sindicalistas, tínhamos de que eles têm uma rejeição aos sindicatos. Não é verdade. Eles não rejeitam os sindicatos, não rejeitam a associação, as associações. Agora, eles querem também, eles acham que os sindicatos são importantes, mas eles querem também, né, indicam que querem novas formas de relacionamento entre o sindicato e o trabalhador, entre a liderança e o liderado. Isso é fundamental para nós do movimento sindical, para nós da CUT. Ou seja, existe também, e isso a gente sente, por exemplo, nos trabalhadores formais, nós sentimos, por exemplo, que os jovens têm desejo de ter um outro tipo de relacionamento com o sindicato, diferente daquele, por exemplo, da minha geração, né? Daqueles da minha geração, e isso indicam também para nós a necessidade da gente repensar uma forma de organização que seja classista, que seja de organizar os trabalhadores, que desempenhem as tarefas do sindicato, mas criar novos mecanismos de relacionamento com esses trabalhadores. Então, acho que são elementos extremamente importantes para nós avaliarmos. Agora, há dados muito interessantes. Por exemplo, aqui em Brasília, o percentual de pessoas que estão no nível superior incompleto, superior completo e até mesmo especialização é muito alto. É um pouco diferente, por exemplo, do que nós detectamos em Recife. Mas o fato é que a gente, com isso, identifica um quadro de trabalhadores jovens que trabalham muito, que ganham muito pouco e que são absolutamente explorados por essas novas formas de exploração do capital. Sim. Antônio, achei muito interessante essa questão dos sindicatos, de como esses trabalhadores enxergam os sindicatos. A partir desse estudo, vocês já conseguiram pensar, inclusive, formas de se aproximar desses trabalhadores ou de criar essa organização? Quais seriam os melhores caminhos? Certamente a organização, o modelo de organização, digamos assim, a tipificação, por assim, das organizações será a mesma, ou seja, ou eles vão se organizar num sindicato, é o caso de Recife, por exemplo, que transformaram a associação, estão transformando a associação num sindicato, ou outras experiências, ou ainda mesmo manter uma associação, porém uma associação que nós chamamos na CUT de caráter classista, ou seja,
é aquela associação que não tem o nome de sindicato no seu estatuto, mas desempenha o papel do sindicato. Então, e, portanto, esse é o caminho, ou seja, é organizar nos sindicatos, nas associações. Agora, a forma com que a liderança, os líderes terão que se relacionar com os liderados é que, obviamente, tem que ser um pouco diferente, como eu disse, das gerações passadas, né? Há casos, por exemplo, em que eles, para fazerem reivindicação, eles utilizam, não vou dizer o nome, mas um site, né, privado, né, para poder chegar enfim, nas empresas. Tem um outro dado também, Thalita, que eu acho muito importante, que no discurso, né, de que não, nós queremos ter liberdade, não queremos ter um patrão. Bom, as pesquisas indicam duas coisas. Primeiro, a pesquisa indica duas coisas. Primeiro, isso é um elemento importante porque muitos deles se manifestam. Eu não quero ter um patrão que fique me assediando, que fique, assim, me ameaçando, etc, etc. Então isso leva a eles a falar assim, eu não tenho um patrão. No entanto, eles têm, por outro lado, um patrão algorítmico, né? Ou seja, tem um instrumento chamado operador logístico que acaba funcionando como se fosse uma espécie de supervisor. Aquele famoso supervisor, né, que atende ao trabalhador na ponta, que muitas vezes assedia, né, ele agora é feito por um algoritmo, né, que é uma coisa terceirizada. E aí tem uma diferença, porque, por exemplo, imagine que, falar de supervisor, por favor, os supervisores eu estou usando, não fiquem chateados. Ou seja, aquele chefe que assedia o trabalhador, muitas vezes ele pode, por exemplo, se acontece um problema sério com um trabalhador, alguém adoeceu na família, o trabalhador chega no seu chefe, por mais que seja uma pessoa momentânea, que algumas vezes seja autoritária ou muitas vezes autoritário, e pede, olha, chefe, eu estou com um problema, eu tive um problema na minha família, eu estou com, sei lá, eu bati o carro, bati a moto, né, machuquei o pé, então eu não posso ir trabalhar hoje. E muitas vezes o chefe vai entender, até vai descontar o salário, mas tudo bem, vai entender que foi um caso à parte. Quando você trata com um chefe que, na verdade, impessoal, é um algoritmo, isso não adianta nada. Ele vai entrar na lista de bloqueio por um problema que poderia ser, numa relação ser humano-ser humano, por mais que o outro ser humano seja assediador, poderia ser resolvido. Então, esse é um dos problemas que eles também levantam, ou seja, eles acabam sendo muitas vezes bloqueados, né, por problemas outros, por problema no telefone, ou coisa parecida. Então são coisas que a gente passa a entender melhor. E obviamente isso vai fortalecer a forma de organização, de apoiar a sua organização, como algumas iniciativas que já estão sendo tomadas no mundo inteiro. Falando em mundo inteiro, vamos falar sobre essa situação Brasil-mundo inteiro, porque na Europa parece que há algumas decisões tentando reverter essa precarização desse trabalhador, né? Ontem eu conversei inclusive com o Elias Jabbour sobre China, e ele falou que na China há decisões obrigando inclusive as empresas a reconhecerem esses trabalhadores como empregados e pagarem um salário mínimo, né? E aqui no Brasil parece que a gente está muito longe de uma situação como essa, que seria no mínimo ideal, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Antes de falar dessa questão, eu queria reforçando o que você levanta, né? Como a coisa acaba sendo uma relação do trabalhador com uma máquina, por assim dizer, né? Ou o trabalhador com um algoritmo, você tem coisas absurdas do tipo, o mesmo trabalhador fazendo as mesmas coisas e recebendo uma renda completamente diferente. Então jamais, hoje o professor Roberto Veras, quando nós fomos apresentar esse trabalho, né, na CUT, ele levanta, jamais numa situação de trabalho físico do modelo de contratação tradicional, você tem, por exemplo, um caixa de banco trabalhando ao lado do outro e ganhando salários absolutamente diferentes. Claro que tem planos de carreira, essa coisa toda. Ou ainda alguém que é motorista de ônibus, ganhando salários diferentes. Na verdade, quando você trata dessa relação
com uma plataforma, com um aplicativo, nós temos discrepâncias imensas. Trabalhadores que conseguem receber ao final do mês uma renda líquida, porque muitas vezes eles são a renda bruta é considerada muitas vezes por ele como sendo a renda, porque o empregador assim fala, a imprensa também diz, esquece que ele tem que pagar o pneu da bicicleta, combustível da moto, essas coisas todas, mas trabalhadores que fazem a mesma coisa tendo renda absurdamente diferentes. Então daí essa questão por isso essa discrepância, ela deve ser um elemento para que nós passemos a defender, assim como em outros países, né, uma renda mínima, um piso, né, salarial mínimo para esses trabalhadores. Você tem trabalhadores que, por exemplo, ganham líquidos, uma média de 5,50, até um pouco mais, R$ 7 por hora, mas tem trabalhador que ganha 2, tem trabalhador que chega ao final das contas, pagar muitas vezes para trabalhar, porque o que ganha não, digamos assim, cobre as suas despesas. Porque essa é outra característica também, né? Ou seja, é um modelo de trabalho em que o empregador passa ao trabalhador a responsabilidade pelo custeio do trabalho. Ou seja, eu é que tenho que pagar para ter condição de trabalhar. E não o empregador de colocar uma máquina, colocar o espaço para eu trabalhar. Agora, tudo por conta do trabalhador. Ou seja, é uma forma absurda de exploração. Mas veja, nós temos experiências já importantes, por exemplo, na Espanha, na Argentina. A Espanha aprovou recentemente a lei de riders. Existem situações, por exemplo, como no Reino Unido, em que a justiça entendeu que esses trabalhadores eles devem ter um nível razoável de direitos, não chegam igual aos trabalhadores de contrato tradicional, mas consideram que devem ter um nível razoável de direitos, né? No Reino Unido eles fazem uma diferença entre traduzindo para os employees, que são os empregados, e os workers, que são os trabalhadores com um nível de direito um pouco diferente. Então, lá eles já consideram que esses trabalhadores não são employees, não são empregados, mas eles são workers e, portanto, têm direito a determinados níveis de direitos, né, de seguridade, enfim. Tem um caso importante também da Califórnia, onde a justiça garantiu direitos a esses trabalhadores. No entanto, os empregadores se mobilizaram e conseguiram aprovar um plebiscito retirando dos trabalhadores esses direitos que a justiça havia garantido. Então, é uma luta muito grande, né, pelo mundo inteiro, e nós, mesmo assim, estamos atrasados, né? Semana, acho que foi antes de ontem, uma turma do TST garantiu, formou maioria sobre o direito de um trabalhador do Uber sobre a Uber. Mas isso é um pequeno avanço, sem dúvida, mas isso ainda vai ter que passar pelo pleno, imagino, e ainda saber se isso vai ser transformado numa decisão vinculante para todos os trabalhadores. De qualquer forma, o importante é que há mobilização e eles estão cada vez mais avançando na sua consciência de classe e entendendo que esse trabalho flexível, que muitas vezes eles acreditavam, não é tão flexível assim, porque eles acabam trabalhando mais do que aqueles que têm horário para trabalhar. Puxa, que importante o trabalho que vocês fizeram e o pensar em relação a esses trabalhadores, né? Porque, de fato, existe uma precarização imensa, não dá para ficar assim, a gente precisa discutir para tentar melhorar um pouquinho essa situação em relação a esse trabalho por aplicativo no Brasil. Mas parabéns pelo estudo que vocês desenvolveram. Muito obrigada, Antônio, por trazer os detalhes aqui para a gente. Claro que a gente segue conversando sobre esse tema. Qualquer novidade, você volta aqui, inclusive, para nos atualizar. Vamos falar sobre decisões da justiça, sobre mobilização desses trabalhadores, porque a gente está sempre ligado nesse campo, viu? Um abraço para você, um bom fim de ano, Antônio, e até 2022. Um abraço, feliz festas, bom descanso, aqueles que vão descansar agora nas férias, né, para todo mundo. Tchau, Thalita.